Olá, amigos. Nós estamos aqui mais uma vez para podermos dar continuidade ao nosso projeto de falar da palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. No outro vídeo nós começamos a introdução do livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. É muito importante nós lermos a palavra e, assim como é recomendável começar pelo Novo Testamento, porque o Novo Testamento ele apresenta uma linguagem mais fácil de nós entendermos, e é o nosso foco aqui falar da palavra, principalmente sobre Jesus Cristo, que é a razão de estarmos vivos, é a razão de termos esperança. Jesus Cristo foi o único motivo, ele é o único motivo da Bíblia ter chegado em nossas mãos. Porque se a Bíblia fosse pregar somente sobre judaísmo, não existia motivo da Bíblia estar em nossas mãos. Mas como a Bíblia ela tem o seu complemento do velho, que é o novo, e Jesus Cristo, ele morreu por nós, e é necessário que o Evangelho de Jesus Cristo seja pregado em toda a terra. Então é importante que nós aprendamos de Jesus Cristo. Então nada mais justo começarmos pelo Novo Testamento. É muito importante o seu comentário a respeito do assunto, porque eu acredito que nós podemos crescer juntos, um com a experiência do outro. Comente o que você pensa a respeito da introdução de Marcos, que é o assunto do vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a introdução do Evangelho de Marcos. Como nós já falamos, os evangelhos que falam da vida de Jesus Cristo é Mateus, Marcos, Lucas e João. E diferentemente do Evangelho de Mateus, que nós tratamos no outro vídeo, que é um evangelho, um livro que se propõe ele se propõe através do seu autor Mateus, que era um homem coletor de impostos, extremamente capacitado para lidar com cálculos. Então ele faz um livro muito bem elaborado, que alia passagens de ensinamento com ação. E o livro de Mateus, ele foi usado por muitos artistas contemporâneos, cineastas, escritores, foi usado de inspiração para suas obras. E agora, diferentemente de Mateus, nós vamos falar sobre Marcos, que é um livro mais enxuto, um livro que ele é mais compacto e torna-se um pouco mais fácil o entendimento. Então nós vamos hoje estar falando sobre a introdução do Evangelho de Marcos, que nós podemos chamar o Evangelho de Marcos de o Evangelho acelerado. Como diz em Marcos 1:28, as notícias a respeito de Jesus se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Nós podemos associar o livro de Marcos a um filme, a um roteiro de um filme, como se Marcos fosse um roteiro, fosse um autor, um roteirista, e ele estivesse elaborando um filme. Assim como o livro, o Evangelho de Mateus, nós comparamos também a uma obra muito boa, do qual o autor aliou ensinamentos com ação. Aqui nós temos um roteiro que alia ação. Marcos se assemelha a um filme de roteiro de filme de ação. Créditos de introdução piscam brevemente na tela. Em seguida, a câmera desse autor, Marcos, ela atravessa uma extensão de areia clara, habitada por escorpiões, lagartos e tarântulas. Em meio ao calor escaldante do deserto, surge a figura solitária de um homem excêntrico, vestido com roupas feitas de pelo de camelo e gritando algo no ar rarefeito do deserto. Assim tem início
a história de João Batista. Diferentemente do Evangelho de Mateus, quando Mateus ele não conta a história de João Batista e ele começa, ele volta para estar falando, narrando a árvore genealógica de Jesus, porque Mateus ele tinha um foco em mostrar para o judeu que Jesus era judeu, que Jesus era rei, que Jesus era o Messias. Diferentemente, Marcos ele já inicia logo de cara apresentando esse personagem João Batista. Pode ser útil imaginar o livro de Mateus como um documentário editado ou um filme editado de forma bastante concisa e compacta. Ao contrário dos outros evangelhos, né? Como eu já falei, que são muito mais elaborados, esse relato desse livro, ele possui poucos diálogos e reflexões pessoais. O autor escreve para um público irrequieto e impaciente, mas mais espectadores que leitores. Esse livro de Marcos é um livro ideal para aquele que quer ir direto à ação, para aquele que não quer ficar lendo muitas genealogias e muitos ensinamentos na parte sim, de palavras, mas esse livro de Marcos é um livro que foca muito nas ações. Então é um livro recomendável para todo aquele que quer uma leitura mais compacta e mais dinâmica. Pode ser assim, muito útil para nós, né? Essas informações que Marcos passa de forma bem clara, bem rápida e bem objetiva. Marcos, ele manuseia com destreza os ângulos da câmera, alternando entre panoramas de grande multidão e closes em indivíduos. Marcos ele pode ao mesmo tempo estar focando na multidão ao redor de Jesus, como ele volta o seu foco a personagens que estão ali no meio daquela multidão. A sua forma de narrar, ela não suscita dúvidas sobre quem é o personagem principal, que é Jesus Cristo, assim como nos outros evangelhos, né? Jesus Cristo é o foco. Após a cena da abertura com João Batista, o autor posiciona Jesus no centro do cenário e a câmera segue por toda parte. Assim como nos outros evangelhos, João Batista ele tem um protagonismo até a chegada de Jesus. Depois Jesus se torna o protagonista e João Batista ele vai ficando de lado nos evangelhos. ênfase na ação. Quem procurar um esboço definido de Marcos pode acabar frustrado, né? Porque no todo, as cenas não seguem uma estrutura nítida assim, igualzinho no livro de Mateus. Mateus também, ele ordenou os fatos de acordo com aquilo que ele achava importante. E Marcos, ele não segue uma cronologia assim definida, né? Certo autor observou que Marcos mostra Jesus espalhando milagres, como um arroz num casamento. Marcos ele sai espalhando os milagres de Jesus ali à torta direita. Marcos ele não usa o seu tempo para tentar explicar o que está acontecendo no entorno, mas ele vai direto ao assunto principal, que é um milagre. Mateus e Lucas dedicam cada um 4 capítulos de preparação histórica antes de registrar o milagre, né? Então, Mateus e Lucas, eles mostram Jesus se preparando para assumir o seu ministério aqui terreno. Mas Marcos não. Marcos, ele apresenta 3 milagres e a convocação dos discípulos já no primeiro capítulo. Marcos ele não foca na preparação de Jesus, mas ele entra direto no ministério de Jesus. Em contraste com as inúmeras ações, com cenas de ações, o livro inclui apenas a amostra de parábola de Jesus. Marcos ele aqui não foca muito nas parábolas de Jesus nesse evangelho. E o foco são os fatos em si, e não discursos ou comentários editoriais. Marcos ele vai direto à ação. Marcos mostra multidões imensas se aglomerando em torno de Jesus, a ponto de Jesus correr para um barco a fim de escapar de todo mundo, né, dessas pessoas. Aonde quer que vá, multidões o seguem, admiradas com a sua vida extraordinária. Será ele o santo de Deus? Ou será que não passa de um louco? Acaso não é um menino do carpinteiro? Marcos ele foca em mostrar
a surpresa e a admiração que as pessoas têm com os milagres de Jesus Cristo. O ritmo incessante desse evangelho. Ao dispensar tudo que não seja ação pura, Marcos alcança um nível de drama talvez incomparável na Bíblia, né? A ação é garantida de antemão. Quem quer ação tem que ler o livro de Marcos. E Marcos enfileira sequência de tirar o fôlego. Já no início do seu livro, o Espírito Santo envia Jesus para o deserto. Logo na sequência, os discípulos respondem ao chamado ao toque de Jesus. Ele mostra a cura de imediato de um leproso. O livro usa 42 vezes o advérbio grego para depressa, traduzido de diferentes formas em português. Ou seja, Marcos é um evangelho acelerado. Os personagens se apresentam de um lugar para outro. Eles acotovelam-se entre as multidões, né? Fica espantados com as poderosas obras do Mestre Jesus Cristo. Marcos, ele é o evangelho de pontos de exclamação, de surpresa, né? Cheio de palavras como admirado, surpresos, maravilhado. Um fenômeno é desencadeado na Terra e o autor se propõe a capturar seu impacto sobre as futuras gerações. Ao contrário de Mateus, que tentou provar, que estava tentando provar e provou no seu livro que Jesus era judeu, que Jesus era rei, que Jesus era Messias, Marcos está mostrando o quão Jesus era maravilhoso nos seus milagres. Como ler Marcos? Cerca de 90% do conteúdo de Marcos aparece nos outros 3 evangelhos. Mas o livro é opção ideal para quem tem pouco conhecimento sobre Jesus, né? O estilo de Marcos são frases simples, sem passagens complicadas, né? E nem difícil, nem discursos longos, né? O Evangelho de Marcos é um livro de fácil entendimento e rápido. Então, é ideal para quem quer ir direto à ação, ao ponto dos milagres de Jesus. Isso facilita a compreensão para quem vai ler. É possível, portanto, que Marcos tenha sido escrito como livro missionário, destinado a pessoas que conheciam pouco ou quase nada acerca da então nova fé cristã. Marcos talvez seja um livro escrito para pessoas que não conheciam a fé cristã, né? Porque ele não se preocupa em detalhes da vida judaica de Jesus, mas simplesmente apresentar Jesus como um homem extraordinário. Com exceção dos lugares em que cita a frase de Jesus, Marcos só traz citações do Antigo Testamento em uma única passagem, que é Marcos 1, Marcos capítulo 1, versículos 2 e 3. Ademais, o autor não faz referência às leis escrituras hebraicas como fez Mateus. Ele não cita, né, muitas passagens bíblicas como Mateus citou. Aliás, Mateus é o evangelho que mais cita passagens bíblicas do Velho Testamento. Mas Marcos ele não cita, somente uma vez ele cita o Velho Testamento, né? E essa é uma diferença muito nítida em relação ao Marcos e os outros evangelhos. E esses fatos indicam que o livro ele visava um público não judeu, provavelmente os romanos, né? Pelo fato de eles não se preocupar com nenhuma lei judaica e muita escritura hebraica e citar a escritura hebraica no seu evangelho. Não são necessárias instruções especiais para a leitura de Marcos, né? É só pegar e ler. A vivacidade de seu estilo torna a obra tão entendível quanto um jornal de fácil entendimento, um jornal popular. Para seguir livremente a cronologia da história de Jesus, Marcos proporciona uma excelente introdução à vida do protagonista. Diferentemente de Mateus, que começa com genealogia, Marcos ele mostra uma excelente narrativa sobre a origem do protagonista Jesus Cristo. Durante a leitura, faça pausas para refletir sobre os acontecimentos registrados por Marcos. Por que o autor selecionou esses fatos? Que significado eles tinham para as pessoas da época? Que significado eles têm para mim hoje?
Pontos altos de Marcos. Capítulo 1, o início do ministério. Capítulo 2, as cenas da vida de Jesus numa fase de aclamação popular. Capítulo 3, Jesus chama os seus 12 discípulos. Capítulo 4, parábolas breves e relatos sobre a tempestade acalmada. Capítulo 5, 3 milagres de cura com reações variadas da multidão. Capítulo 6, diversos milagres famosos e a história da decapitação de João Batista. Capítulo 7, oposição dos fariseus começa a crescer. Capítulo 8, o crescimento da popularidade de Jesus e a tensão resultante que acabará em morte. Capítulo 9, a transfiguração de Jesus em outras cenas. Capítulo 10, ensinos de Jesus sobre humildade, divórcio e riqueza. Capítulo 11, a entrada de Jesus em Jerusalém para a última semana de sua vida. Capítulo 12, ensino de Jesus sobre vários tópicos. Capítulo 13, predições de Jesus para o fim do mundo. Capítulo 14, acontecimentos que levam à prisão de Jesus e o seu julgamento perante um tribunal religioso. Capítulo 15 e 16, os últimos acontecimentos da vida de Jesus na terra. Esse é o Evangelho de Marcos, esse é a introdução do Evangelho de Marcos. Um evangelho simples, um evangelho conciso, um evangelho compacto, de leitura fácil, direto nas ações. E se você gosta de ler a palavra e quer aprender sobre a vida de Jesus Cristo, se você quer aprender sobre os milagres de Jesus Cristo, esse é o livro o Evangelho que você deve ler. Marcos, um livro que não se propõe muito a falar sobre parábolas e ensinamentos falados, mas ele é direto nos pontos, direto nos fatos, ele é direto nas ações, nos milagres e na reação das pessoas. Marcos se propõe a mostrar a grandeza de Jesus Cristo e as pessoas da multidão maravilhada pelos feitos que Jesus fez, coisa que um homem normal jamais faria aqui nessa terra, um homem comum não faria. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Por favor, se inscreva nesse canal, dê o seu joinha, comente sobre o assunto, sobre o Evangelho de Marcos. O seu comentário é muito importante para mim. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que gosta de ouvir da palavra, nesses dias tão difíceis e ruins, onde compartilhar uma coisa boa é muito difícil. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, que gosta de ouvir da palavra de Deus e gosta de estudar a palavra de Deus. Eu desejo do fundo do meu coração que você seja muito abençoado, onde quer que você coloque a planta dos seus pés, que a bênção de Deus esteja na sua casa, em todos os cômodos que você da sua casa, da sua família, que não haja um lugar na sua vida onde não haja paz do nosso Deus. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida, te dando paz, te dando saúde e te abençoando, te prosperando e realizando os propósitos do seu coração. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Esse é o desejo do meu coração hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém.